Olá, eu sou o professor Carlos Klember e tenho uma videoaula para você. Seja muito bem-vindo. Nossa videoaula de hoje tem o tema Modelagem e Simulação Computacional e pertence à disciplina Bases Computacionais da Ciência. Nosso sumário: motivação, definição de sistema, como estudar sistemas, solução, analítica numérica, construção de modelos, metodologia para simulação computacional, prática e estudo individual e, finalmente, as referências. Nossa motivação: por que construir um modelo e por que realizar a simulação de um sistema? Simples, porque antes de construir efetivamente esse sistema, mesmo que imaginemos que ele possa ter algum grau de simplicidade, construindo este modelo, nós poderemos entender o comportamento do sistema que vamos construir. Além do mais, podemos também avaliar as estratégias para a operação do sistema. Agora imagine que o sistema já existe. Não tem problema. A situação, a motivação permanece a mesma. Se eu quero avaliar um sistema que já existe, também é interessante construir um modelo dele, para que eu possa mais facilmente compreender ou entender o comportamento desse sistema já existente, bem como avaliar estratégias para a operação do sistema já existente. Nesse contexto, o uso de modelos e simulações vão permitir, por exemplo, identificar problemas, propor soluções, predizer comportamentos, decidir sobre ações futuras, analisar um sistema antes da sua construção, mas vale também para um sistema já existente, dentre outras. Bom, dentro desse contexto dessa motivação, eu posso apresentar-lhes várias situações ou várias áreas de conhecimento onde isso se tornaria importante. Indústria automobilística, a parte da construção de aeronaves, questões de segurança, questões relacionadas, por exemplo, a ciências mais avançadas na área de espaço sideral, tentando descobrir ou estudar os chamados buracos negros e assim por diante. Ainda, na parte de segurança, imaginando treinamento de pilotos, treinamento de soldados, ou seja, é uma infinidade de possibilidades. Então, vamos agora partir para um conceito específico sobre o sistema. O que é esse sistema sobre o qual nós estamos falando? Bom, o sistema é um conjunto de elementos interligados que interagem entre si com um objetivo comum, constituindo uma estrutura com um determinado nível de organização. Aqui está nessa figura ilustrativa. Nós temos o ambiente e nós temos o sistema interno, a cor branca, e essa linha tracejada, estabelecendo a fronteira entre o sistema e o ambiente. Bom, nessa condição, a gente pode dizer que o sistema é aberto ou ele é fechado. Ele é aberto se ele interage, se ele sofre influência do ambiente. E ele é fechado se ele não tem qualquer interação ou qualquer influência relacionada ao sistema. Um exemplo, uma empresa. Uma empresa é um sistema. Veja só, possui um conjunto de elementos, que são os funcionários, proprietários. Se os elementos possuem um objetivo comum, claro, o sistema deve resolver ou deve servir para um certo propósito. Há relacionamentos entre os elementos, os funcionários conversam entre si, há uma estrutura de organização e ela está em um ambiente. No caso, a gente consideraria, por exemplo, o mercado econômico, ou seja, sofrendo influências desse mercado econômico. Como que eu posso estudar sistemas? Bom, eu poderia partir para o sistema real, mas como eu já mencionei para vocês, é melhor construir um modelo, pelas facilidades que nós já elencamos. Então, no momento em que eu penso em construir modelos, eu posso ter o físico e posso ter o matemático. Se eu pensar no sistema real, se eu não quisesse construir o modelo físico ou matemático, se eu pensasse no real, bom, trabalha-se diretamente com o sistema real, atuando em seus elementos e alterando sua configuração para fazê-lo operar sob essas novas condições propostas. Um exemplo, a navegabilidade, robôs por ambientes desconhecidos. Os robôs podem interagir diretamente com o ambiente físico real, até mesmo alterando algumas de suas estruturas. Então, veja um exemplo simples, mas só pela complexidade já fica claro, já salta aos olhos. Entender que as minhas dificuldades seriam o custo, o perigo, a complexa logística e, muitas vezes, a impossibilidade de realmente testar ou experimentar esse sistema real. E aqui, outros exemplos que a gente já havia comentado na astrofísica, com os chamados buracos negros. Agora, o modelo físico. Agora sim, vamos pensar que nós vamos evitar tratar com o sistema real, não vamos construir esse sistema real, vamos pensar na modelagem. Então, como eu mencionei, a primeira possibilidade seria talvez o físico. Ok, os modelos físicos consideram experimentos com objetos reais.
E tais objetos atuam como representações parciais do sistema real que se deseja estudar. Aqui tem um pequeno exemplo, ok? Pensando em aviões, eu posso pensar primeiro em construir uma maquete de um avião para depois tentar entender o comportamento desta aeronave, por exemplo. E o modelo matemático? Seria outra possibilidade. A concepção de um modelo matemático baseia-se na determinação de equações matemáticas. Equações matemáticas que vão tentar imitar ou se aproximar ao máximo daquilo que seria o sistema real. Bom, se eu considerar a solução, se eu considerar a modelagem matemática, melhor dizendo, eu posso ter dois tipos de soluções. Eu posso ter uma solução analítica e posso ter uma solução numérica via simulação. Na solução analítica, o que eu tenho que fazer é resolver uma equação, ou um conjunto de equações. Na solução numérica, não. O que eu vou fazer é inserir dados, ou seja, começar a colocar valores sobre essas equações, em relação a essa equação, introduzir valores nessas equações e observar o comportamento, esperando algum tipo de convergência. Então, vamos ver aí, solução analítica e numérica, né? Aquela que nós acabamos de definir. Vamos agora ser pontuais. A solução analítica, como ela é mesmo? A solução analítica de um modelo matemático consiste em encontrar a solução exata, ou seja, resolver a equação. Nesses casos, as teorias envolvidas são geralmente de pesquisa operacional, teoria das filas, equações diferenciais, dentre outras. Aí um exemplo bem simples, didático, imagine que eu consiga representar o meu sistema, aquele que eu quero construir ou aquele já existente, como eu já ressaltei ao início, através dessa equação. A equação de segundo grau. É fácil de resolver, nós já sabemos isso lá do ensino médio, né? O nosso Bhaskara, delta de Dirac. Aí teremos como soluções as seguintes raízes: 3,732 e 0,2679. Ok, então modelei, aqui estão as equações, se eu conseguir resolver, é a solução analítica. Se eu não conseguir resolver, como eu já havia mencionado anteriormente, por uma dificuldade, seja ela em relação à complexidade das equações envolvidas, do número de equações envolvidas, eu vou partir então para a chamada solução numérica, via simulação. Que, como eu já mencionei, qual é a ideia? O modelo concebido, ou seja, esse conjunto de equações, é estimulado sistematicamente por meio de sucessivas entradas, e suas saídas são monitoradas, até que atinja-se uma convergência, ou até que haja algum tipo de condição de parada. Esse é um exemplo da literatura, bastante famoso, onde foi feita a representação de um modelo que conseguisse capturar um sistema que seria voltado para estruturas terroristas e antiterroristas. Se você utilizar o Google e apontar o nome do autor e a respectiva data, você vai ver em detalhes esse modelo que foi construído e que foi resolvido via simulação. Bom, sobre a construção de modelos, o que a gente pode mencionar? O que a gente pode ressaltar? Bom, ele é uma representação parcial, ou seja, ele não é perfeito, ele sempre tem limites. Um ponto importante na construção de um modelo é a definição de quais e como simplificações vão ser introduzidas. E muito embora a exatidão do modelo aumente em uma relação direta com as informações consideradas, sabe-se que uma parcela dessas informações já consegue explicar o sistema em estudo. Então, passo a passo seria esse. Primeiro, eu tenho que detectar o problema de interesse, ou seja, eu tenho que entender bem esse problema. No caso aqui, eu estou dando um exemplo com tráfego multimídia na rede, aquilo que, por vezes, nos aborrece muito, né? A lentidão da internet. O segundo passo seria definir quais são os objetivos do estudo. Será que eu deveria aumentar o meu pacote de dados, aumentar a minha banda? Depois eu tenho que delimitar o escopo do modelo, ou seja, a que ele vai se aplicar, ele estará restrito exatamente a que porção do universo, vamos colocar dessa forma. Aqui no caso eu estou mencionando a internet no Brasil. A configuração, né, do modelo, as configurações, que estabelecer os limites, restrições, o modelo é sempre parcial. As métricas, ou seja, o que é que eu vou avaliar exatamente, o tempo de resposta, latência, o jitter. Ou seja, a infraestrutura necessária, ou seja, para montar esse modelo, o que é que eu vou precisar, qual é o computador que eu vou utilizar, qual é a linguagem de programação que eu vou utilizar. Bom, depois disso a gente pode agora voltar um pouquinho para o nosso maior interesse na exposição, que se refere à ciência da computação. Então, usualmente a gente está mais focado em quê? Naquela modelagem matemática, onde a gente resolve analiticamente, resolvendo as equações, ou a gente resolve por simulação. Vamos nos concentrar nesse aspecto da simulação. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, lembrando que neste caso específico tem-se o desenvolvimento de um modelo matemático que será resolvido numericamente via simulação.
Então, vamos lá. A área de simulação computacional propicia a criação e execução de modelos em ambientes computacionais que funcionam como laboratórios. Tais modelos podem ser usados para analisar e testar teorias, hipóteses, limites, previsões. Uma simulação pode ser vista como um experimento realizado a partir de um modelo. Quais os passos, então, a seguir? Há uma metodologia? Sim, eu vou explicar essa metodologia a partir desta figura. Os slides anteriores vão pontuar cada um desses elementos, mas vamos conversar, dialogar sobre eles. Então, primeiro, aqui está o sistema, que pode ser teórico ou pode ser real. Como eu mencionei ao início, pode ser algo já existente, que você quer melhorar, ou pode ser algo que você ainda esteja imaginando. Bom, independentemente, a equipe de modeladores vai pensar sobre esse sistema e vai entender esse sistema. A partir disso, será construído um modelo conceitual. Ou seja, aqui não envolve nenhuma programação, nenhuma linguagem de informática, nada, nada. Aqui nós estamos pensando apenas no conceito. Bom, uma vez feito isso, eu preciso validar com os integrantes da minha equipe, talvez até com o próprio cliente, né, que me encomendou esse sistema. Então, após essa discussão, após essa validação, eu vou então para o modelo computacional. Agora sim, eu estou falando de hardware, estou falando de software, o que é que eu vou utilizar, o que é que eu vou precisar. Faço novamente uma verificação, pensando no modelo conceitual, que foi utilizado para conceber esse modelo computacional. Em seguida, eu parto para fazer a execução da simulação. Mas ainda é algo controlado, porque na realidade eu estarei fazendo testes específicos, alguns pilotos, para verificar se de fato o modelo que eu concebi está funcionando adequadamente, operando adequadamente. E ao final, depois de verificar se está operando adequadamente, eu passo então para a última fase, que é a fase 8. Seja, nessa fase 8, o que é que eu vou fazer? Vou partir para simular agora sim um sistema, considerando ele no todo, no todo. E a partir da realização sucessiva de experimentos, eu vou então poder tirar as minhas conclusões, se são pertinentes ou se não são pertinentes. Se eu observar que algo está discrepante em relação ao sistema, eu devo então, ou posso então, realizar, digamos, um retorno, ou seja, uma engenharia reversa por todas essas etapas, se isso for necessário. Senão, o meu sistema estará pronto, modelado, do ponto de vista de modelagem, para que eu tenha, então, as condições de criar um sistema real ou mesmo de corrigir aquele sistema que já está em operação. Bom, aqui a descrição de cada uma dessas etapas. A análise do sistema-alvo, a construção do modelo conceitual, a validação estática estrutural, a construção do modelo computacional, verificação estática, execução, né? Aquela execução controlada com os testes pilotos, a verificação dinâmica, a validação dinâmica comportamental. Perguntas. As perguntas são sempre nas aulas ao vivo, a cores ou nos horários de atendimento. O cone de aprendizagem, nunca esqueçam, a teoria foi apresentada, nós discutimos, dialogamos, mas é muito importante você exercitar. E a gente exercita isso no nosso ambiente TDIA. Aí está o TDIA, né? Vamos acessar o TDIA agora, verificar a atividade prática e realizar exercícios bem interessantes lá, ok? Específicos sobre essa parte também de simulação, que eu sei que vocês vão gostar bastante. E Deus estará sempre nos ajudando, mas a gente precisa sentar e estudar. Juntos somos melhores. Então, muito obrigado por sua atenção e a gente vai se ver, né? Logo, logo aí num próximo encontro. Finalizamos então a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.